Não, mas mesmo assim está bom, está bom, está bom. Sabe, irmãos, há momentos na nossa vida em que, de facto, e de uma forma bem vincada, nós precisamos do movimento da graça, que tem sido o tema desta série de mensagens que nós temos transmitido. Momentos em que apenas o mistério da fé pode trazer algum consolo. São os momentos de dor. Por isso é que eu falei do Sporting. Embora eu esteja com dor, não foi isso que motivou esta mensagem, para que os irmãos estejam conscientes. São os momentos de dor. Os momentos difíceis de dor são nesses momentos que nós mais precisamos do movimento da graça de Deus na nossa vida. São momentos difíceis em que apenas o grito, em que apenas o choro parecem conseguir expressar com exatidão aquilo que na alma magoa e que no corpo dói. Quando temos uma dor de dentes, uma dor de ouvidos, uma dor nas costas, o que é que apetece, irmãos? É ficarmos quietos, encolhidos, num canto. Mas também é assim quando sentimos uma dor na nossa alma. Quando sentimos uma tristeza profunda, quando sentimos aquela solidão interior que dói, que magoa, quando perdemos alguém querido, quando nos morre alguém que nos diz muito, quando a separação se instala, o que sentimos, irmãos, é dor. E nesses momentos de dor, só nos apetece o quê? Ficar quietos, sossegados num canto. Quando o nosso espírito definha dentro de nós, porque sentimos uma sede e uma fome que não conseguimos explicar, uma angústia à qual não conseguimos colocar nome, nesse momento dói. E a nossa vontade aí também é ficarmos quietos, num canto, que ninguém nos incomode. Nesses momentos, nessas horas, nesses dias, só pela graça de Deus é que nos mantemos em pé. E só pela fé conseguimos forças para prosseguir. Nesses momentos, dar um passo, apesar da dor, parece impossível, mas é para isso que nós vamos ser chamados hoje. O tema da mensagem de hoje é: mova-se, apesar da dor. Mova-se, apesar da dor. E como base vamos usar aqui um texto na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 10 a 12. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos esta esperança, agimos com toda a confiança. Amém? Mas nós temos uma esperança. Este texto acaba por dizer assim, porque temos uma esperança que nos faz agir. E porque temos essa esperança, é essa esperança a razão pela qual agimos com toda a confiança. Essa esperança
é a esperança de que uma glória muito maior no futuro do que iremos ter. É de que há uma glória muito maior no futuro do que aquela que nós conseguimos perceber, do que aquela que nós conseguimos aceitar e entender deste lado do tempo. Mas se olharmos para aquilo que Deus fez no passado, se olharmos para aquilo que Deus já fez, irmãos, podemos acreditar com certeza que Ele também fará no futuro. E é essa perspectiva que nos transporta nesta manhã para os momentos de dor. É nesta perspectiva que nós temos que olhar para os momentos de dor. Deus já fez, mas Ele fará muito mais. Irmão, mova-se apesar da dor. Creia que a dor é passageira. Aponta aí no seu bloco de notas. Creia que a dor é passageira. Amém? Vamos ler Salmo 30, 2 versículos 4 e 5. Eu vou ler na tradução O Livro e diz assim: cantem ao Senhor todos os seus santos, para que seja sempre lembrada a sua santidade. A sua cólera dura só um momento. A sua boa vontade dura a vida inteira. Posso chorar uma noite inteira, mas sei que pela manhã virá a alegria. Amém! O vale da dor é sombrio. Ele parece-nos mesmo que é aquele vale da sombra e da morte de que fala o nosso Salmo 23, mas este vale da dor faz-nos parecer que estamos a atravessar esse vale sozinho, sem o nosso bom pastor. Por ser também um vale sombrio e frio, neste vale da dor, a frieza instala-se rapidamente. Por ser também um vale profundo, este vale da dor é um vale que é inacessível a outros, para que outros possam caminhar ao nosso lado. Por isso o vale da dor é, em geral, também sempre um vale de solidão. Mas é sempre também, irmão, creia nisso, um vale passageiro. Por muito que pareça que o vale da dor nos vai engolir, isso apenas parece, irmãos. Ele não nos consegue tragar. Se perseverarmos e continuarmos a nos mover, a não pararmos, a mover-nos apesar da dor, esse vale vai passar. A planície chegará, a água fresca abundará e o sol da justiça brilhará de novo sobre a sua vida. Sei que é mais fácil falar do que atravessar de facto esse vale da dor. Mas sabe, irmão e irmã, que ainda ninguém possa atravessar por si o vale da sua dor, você pode ter a certeza de que terá sempre ali uma mão amiga, bem do outro lado desse vale, pronto para o ajudar e para continuar a sua caminhada. Mova-se, irmãos. Mova-se apesar da dor. Acredite que do outro lado da dor há consolo. Vamos ler o Salmo 27, versículos 4 e 5, na nova tradução, na linguagem de hoje, que diz assim: a Deus o Senhor pediu uma coisa. E o que eu quero é só isto. Só isto.
Que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo. Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Lembre-se, irmão, o vale da dor, por vezes na nossa vida, ele é inevitável. Mas creia também que o consolo chega. Porque o nosso abrigo é o Senhor. Ele guarda-nos no seu templo e nos coloca em segurança. E isso não significa que a dor não vem, irmão. Ok, irmão? Amém? A promessa de Deus não é que a dor não venha. A promessa de Deus é que o alívio chegará. A promessa do consolo só existe porque existe a dor. Porque sem a dor não há necessidade de consolo. Deus nunca promete uma vida sem dor. Ele promete a cura. Ele não diz que nós não teremos pisaduras. Ele diz é que pelas suas pisaduras nós somos sarados das nossas. Jesus disse que os que choram são mais que felizes, bem-aventurados. Mas ele disse isso porque ele sabia que os dias de choro chegariam. O alto da rocha que nós acabamos de ler é lugar de segurança. Mas a rocha, bem sabemos que é o nosso Senhor Jesus, e nós apenas precisamos estar no alto da rocha porque os tempos do dilúvio chegam. Mas para o dilúvio, nós temos a rocha. Para as pisaduras, nós temos a cruz. Para a dor, temos o consolo do Espírito. E hoje é dia de consolo para quem esteja em sofrimento. E antes de continuar a mensagem, eu vou pedir para ficarmos desde já em pé. Em espírito de oração, por favor. Eu vou chamar para vir aqui à frente para receber oração, para receber consolo do Pai. Todo aquele e toda aquela que neste momento estiver em dor e que precise de consolo. Seja essa dor física, seja essa dor uma dor mental, seja essa dor uma doença psicológica, seja essa dor um luto, seja essa dor uma angústia espiritual. Todos os que estiverem em dor, em sofrimento, nesta hora, venham à frente em nome de Jesus. Vou esperar alguns segundos para depois orarmos. Todos os que estão em sofrimento nesta hora, todos os que estão em dor nesta hora, venham à frente. Se o que te dói é o teu corpo, vem à frente. Se o que te dói é a tua alma, o teu espírito, a tua mente, se estás em luto, em dúvida, vem à frente no nome de Jesus. Eu vou pedir aos pastores, presbíteros que estão nesta casa também, que venham impor as mãos sobre as pessoas.
orar para que haja cura e consolo, pastores e presbíteros. Os restantes irmãos vão fazer uma coisa muito simples. Vão fechar os olhos, vão levantar as suas mãos e incliná-las para a frente. E vão orar. Deus traz consolo. Deus traz cura. Deus opera sinais, prodígios e maravilhas no meio do teu povo. Aleluia, glória ao teu nome. Fecha os olhos, irmão, fecha os olhos. Ora por quem está à frente, não fica a olhar. Espírito Santo, Deus, pelo mover do Teu Espírito, Deus, tocando, Senhor, e operando cura e consolo da dor, Deus, no nome de Jesus, Senhor, que toda a dor física, Senhor, seja curada no nome de Jesus, que toda a dor da alma, Senhor, seja sarada, Deus. Consola, Senhor, aqueles que estão em luto, aqueles que perderam, Senhor. Traz consolo aos seus corações, Pai. Aqueles que estão de espírito angustiado, Deus, perguntando-se porquê eu, Senhor. Deus traz consolo, Deus. E opera o movimento da fé dentro de cada um, Senhor. Para que possa haver consolo, cura, Deus. Que a Tua palavra opere, Deus. Sabemos que a Tua palavra é espada que corta, mas também é bisturi que cura, Deus. No nome de Jesus, nós oramos para a honra e glória do Teu nome. E toda a igreja vai dizer amém. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome.
Aleluia. Os irmãos podem sentar. Vamos continuar com a mensagem. Porque se há algo que o nosso Deus ama, é curar a dor. Porque Ele entende de dor. Há um versículo da Bíblia que chama a Jesus homem de dores. Quando nós lemos o Salmo 22, nós podemos entender a profundidade da dor que o nosso Jesus, quando se fez homem, sofreu. E o nosso Deus ama curar, ama consolar. Mas sabe, irmãos, a nossa dor também é para o nosso crescimento. Sabia, irmão? 2 Coríntios 1, versículos 3 a 6, diz assim, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Uau! Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Creia nisto, irmão. Agarre-se a esta promessa com fé. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições. As mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como nos tornamos parte, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Estes 4 versículos têm um propósito, irmão. Estes 4 versículos servem, irmão, para dar propósito à sua dor. Por vezes a dor parece sem sentido. Ainda há pouco tempo, quando faleceu o Alain, oh Senhor, porquê? Porquê, Senhor? E o Senhor mostrou-me que não responde aos nossos porquês, porque nos porquês não há consolo. Apenas conseguimos consolo no mistério da fé, no mistério de crermos em Deus e no mistério de confiarmos nele. E a nossa dor, o nosso sofrimento não é algo despropositado e sem sentido. No nosso sofrimento, na nossa dor, irmãos, nós devemos de crescer com Ele para aprendermos as suas lições. Porque ao nosso lado a seguir haverá alguém a passar pelo mesmo. E aí nós vamos conseguir ajudar essa pessoa da mesma forma que nós fomos ajudados. Isto é um amor verdadeiro e real, um amor de irmãos. Por isso, irmãos, mova-se apesar da dor, cresça com a sua dor. Em quarto lugar, irmãos, mova-se apesar da dor, viva na esperança de uma glória maior. Lemos lá, vamos ler aqui Romanos 8, 18 e 21, na tradução O Livro, que diz assim. Os irmãos, atentem bem para estas palavras. São palavras lindas do apóstolo Paulo.
Não são minhas. Gostava que fossem, mas não são. São lindas as palavras do apóstolo Paulo. Mas aquilo que somos chamados a sofrer agora, nada é comparado com a glória que Ele nos dará mais tarde. Porque toda a criação espera com ardente esperança por esse dia futuro em que Deus ressuscitará os seus filhos. Nesse dia, tudo aquilo que o mundo ficou sujeito por causa do pecado desaparecerá. E todo mundo à nossa volta participará na gloriosa liberdade que os filhos de Deus hão de desfrutar em relação ao pecado. Uau! Só estas palavras são combustível para irmos à lua e voltarmos. Há uma esperança. Há sofrimento hoje. Mas haverá glória amanhã. Entre o hoje de dor e o amanhã de glória, há apenas uma palavra. A palavra esperança. Hoje, no Vale da Dor, quando atravessamos o Vale da Dor, almejamos com esperança o fim deste vale. Mas sabe, irmão, bem acima de todo o vale sombrio, seja ele o vale da dor ou o vale da sombra e da morte, corre um rio de esperança. Esse rio desagua numa eternidade de glória. Esse rio corre sempre, corre continuamente, mas precisamos sempre de tomar a decisão de beber da água fresca desse rio da esperança. Esse rio da esperança nasce no Espírito e serve de refresco para a nossa alma, para superarmos os dias mais desérticos, mais secos, mais duros do nosso viver. Nada mais há, nada melhor há do que a água da esperança. E esse rio da esperança corre em paralelo com um outro rio igualmente poderoso. É o rio da fé. O rio da fé é aquele que nos leva a aprofundar no conhecimento de Cristo. Por isso não podemos ficar parados. Temos que viver. Apesar da dor, temos que nos mover e bebermos desta água do rio da esperança. Porque hoje há sofrimento, mas amanhã haverá glória. Amém? Aleluia! Quinto ponto. Saiba, mova-se apesar da dor, irmãos. Saiba que a dor, embora nos dê vontade de parar e ficar quietos, não é razão para parar. Segundo a Coríntios 12:10, no livro, diz assim: tenho, pois, alegria nas fraquezas, disse o apóstolo Paulo, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas dificuldades. Que estranhas fontes de alegria o apóstolo Paulo tinha. Pois que as suporto por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, é então que sou mais alto, irmãos. Porque quando estou fraco, é então que sou. Aleluia! Grupo de louvor, pode subir, por favor. A dor pode parecer incapacitante. Pode parecer que você não é capaz de dar nem mais um passo, de caminhar mais um metro.
de suster mais um fôlego. Pode parecer que a fraqueza ganhou e dominou. Pode parecer que a sua luta contra a dor é em glória, porque ela vence sempre. Mas isso é mentira. Estão a ouvir, irmãos? E essa mentira é fruto de uma perspectiva errada. Paulo tinha a perspectiva certa acerca da dor e do sofrimento. Ele olhava para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua fraqueza da forma correta. Não era a sua. Ele olhava para a sua fraqueza da forma que o Pai olhava para a sua dor. Deus olha para a minha dor. Sabe o que é que Ele vê na minha dor? Vê força. Ele olha para a minha dor e sabe o que é que Deus vê na minha dor? Vê aprendizado. Deus olha para o meu deserto e Ele contempla um rio de água viva. Ele olha para a minha fraqueza. O Pai olha para a minha fraqueza e vê força. Ele olha para a minha fraqueza e vê força. E esta é a mesma perspectiva que temos que adotar. Porque, irmão, este é o segredo. O centro de tudo aquilo que eu estive a dizer. A dor não é para parar. A dor é para depender. Escreva aí na sua anotação. A dor não é para eu parar. A dor é para eu depender. Sabe porquê que eu dependo? Irmão, dependa. Vamos ficar em pé. Ouça bem isto, irmão. Dependa, irmão. Deixe a força do seu braço e dependa. Deixe o seu modo de fazer as coisas e dependa. Deixe de fazer... Isto é uma coisa que há muito entre nós, irmãos. Deixe de fazer aquilo que sente no seu coração. Vamos parar com isso. Eu não sinto no meu coração da parte de Deus. Eu não sinto. Ou não sinta nada, dependa dele. Dependa do poder do Pai. Dependa do amor do Filho. Dependa da consolação do Espírito. É disto que temos que depender, irmãos. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Vamos inclinar a cabeça, fechar os olhos. Vou fazer um chamado muito simples ao altar. Há dois tipos de pessoa, três tipos de pessoa nesta sala. Três, não vou dizer dois, três. Só três. Porque se eu dissesse dois iam dizer, pois sim, homens e mulheres. Não, não é isso, são três. Há pessoas aqui que nunca entregaram a sua vida, o seu coração ao Senhor Jesus. Há ou não há? Irmãos, digam-me. Há pessoas que nunca entregaram o coração a Jesus aqui na sala? Sim. Mas também haverá certamente alguns que já o fizeram. Mas sabem bem que deixaram os caminhos do Senhor. Há ou não há nesta sala pessoas que deixaram os caminhos do Senhor? E claro, agora eu sei que vou ouvir muita gente a dizer amém. Há aquelas pessoas também que entregaram a sua vida ao Senhor e que permanecem no seu caminho. Há ou não há pessoas assim nesta sala? Há poucos, pelos vistos.
Há ou não há pessoas que entregaram a sua vida a Jesus e que permanecem no seu caminho nesta sala? Amém. Mas o meu chamado é para os dois tipos primeiros de pessoa. Se você nunca entregou o seu coração a Jesus, se você nunca disse a Jesus, eu sou um pecador ou uma pecadora, reconheço os meus pecados, arrependo-me e quero conhecer este Deus do consolo de toda a dor, venha à frente agora no nome de Jesus, sem vergonhas, sem hesitações, sem demoras. Quem quer aceitar Jesus no seu coração e ver a transformação completa da sua vida, tem de vir à frente agora no nome de Jesus. Porque vai haver transformação no nome de Jesus. E quem esteve nos caminhos de Deus e sabe, porque quem esteve e abandonou, sabe, tem consciência de que está longe. Venham no nome de Jesus, à frente também, porque o rio, aquele rio fresco do Espírito, continua a correr, para que dele possas beber. Continuamos à espera de si, que faça a sua decisão por Jesus. O grupo de louvor vai cantar uma vez, nós ainda vamos esperar que você aí no seu lugar tome consciência, não, eu tenho que ir a correr, entregar a minha vida a Jesus. Eu tenho que ir a correr, reconciliar-me, porque eu já conheci e deixei. Eu tenho que voltar para a casa do Pai. Deus continua à espera que voltes para Ele.